Boa noite, queridos. É muito bom estar aqui com vocês. Preciso me apresentar, eu sou Pablo. Eu sou um pastor auxiliar da Comunidade Batista Vida, né? E hoje também sou missionário. Sou missionário de capelania estudantil, mas eu trabalho em escolas pela Convenção Batista Carioca, que é uma instituição das igrejas batistas do Rio de Janeiro que me permite estar na escola. Hoje eu só trabalho em uma, né? Mas a nossa ideia é desenvolver esse trabalho, expandir para que a gente esteja em mais escolas pregando o Evangelho. E você sabe que um assunto que eu tenho pensado muito ultimamente, eu tenho vivido uma crise, tá? Eu tenho 27 anos, mas eu sou nascido e criado na igreja. E, gente, percebam que os louvores de hoje em dia da igreja, eles deixam de falar uma coisa que é incrível. Jesus. Que nome lindo. Que nome precioso. E a gente não escuta mais falar o nome de Jesus. E eu chego aqui hoje e começo a cantar e a primeira música é que nome lindo, Jesus. Isso é incrível, gente, porque esse nome nos dá vida. E aí eu, pensando assim nos meus devaneios sobre um monte de coisa, eu comecei a pensar sobre eternidade. É um assunto assim que está rondando a minha cabeça de forma impressionante. Eu vou te falar por quê. Acho que um dos maiores desafios que eu enfrento depois que eu virei pastor é o desafio da morte. É incrível isso, assim, é triste, é tenso. Uma semana dessas assim, eu ia pregar 2 vezes no domingo pela manhã e à noite, e eu falei assim, vou preparar a mensagem na sexta-feira. Aí na sexta-feira chegou um rapaz lá na igreja e disse, pastor, a gente pode conversar? E a gente conversou por quase 2 horas, eu não consegui preparar a mensagem. Aí no sábado à tarde eu falei, filha, o que a gente vai fazer? Não, a gente vai ficar em casa à tarde. A gente tinha que comprar o presente do Dia dos Pais de manhã, no centro, e à tarde a gente ia ficar em casa e descansar. Eu falei, vou preparar a mensagem. E aí eu acordei, sábado de manhã, peguei o celular e a primeira coisa que eu leio. Gente, infelizmente, a minha mãe não resistiu e faleceu. A mãe de um amigão meu que trabalhou comigo. Eu trabalhei numa indústria farmacêutica durante muito tempo na área de tecnologia, antes de sair para o seminário e me tornar integral no ministério. E eu estava acompanhando esse rapaz e ligando para ele o tempo todo, como é que sua mãe está? Eu vou aí visitar e tal. Não, tá bem, pá, poxa, obrigado, você está cuidando muito de mim, assim, pelo telefone, a gente estava se falando ali quase que diariamente. E nesse dia eu peguei o telefone e vi no Facebook a informação que a mãe dele tinha falecido. Esse rapaz nunca entregou a vida a Cristo. É um cara muito gente boa, meu amigo, muito legal, mas ele nunca entregou a vida a Cristo. E aí, graças a Deus, eu falei com vocês que a Dani é a pessoa mais linda do mundo. Eu olhei para ela e falei assim, filha, vamos lá? São João de Meriti. Vamos embora. Fomos lá acompanhar e eu fui como amigo dele, mas eu sou pastor. Então eu pensei em alguma coisa, falei, se ele falar alguma coisa, eu já tenho algo preparado. Chegamos lá e, gente, que momento complicado, de tristeza. Ele me abraçou e disse assim, cara, eu não achei que ia ser tão difícil assim. E eu só consegui responder para ele, olha, eu não sei nem imaginar o que você está passando, porque eu nunca perdi minha mãe. E como ele chorava o tempo todo, ele precisava ser amparado e precisava sentar, porque ele estava passando por aquele momento assim de aflição. Ele falou, eu queria que muito você desse uma palavra, eu dei uma palavra, orei com eles, e ele me abraçava o tempo inteiro. A Dani via, eu do lado dele o tempo todo ele me abraçava. Como ele lidou com aquela situação de forma tensa. E aí, eu percebi o quanto que as pessoas que não entregam a vida a Cristo têm essa questão, né? Acabou. E aí isso já vinha mexendo com a minha cabeça. Ontem, eu e a Dani vamos ser padrinhos de casamento do primo dela e da noiva, né? Da noiva dele. E aí nós sentamos com eles para conversar. E eu já estava com a mensagem praticamente pronta. Nós sentamos para conversar e aquela menina começou a me contar a história dela. Disse assim, Pablo, eu tive câncer aos 19 anos. E eu fiquei muito debilitada e foi um tempo muito ruim para mim. Sofri demais, mas eu me recuperei. E a minha mãe teve câncer também. E eu precisei trancar a faculdade para cuidar dela. E a gente perdeu a minha mãe no final do ano passado, em outubro. Aquela menina respirou, abriu um sorriso e disse para mim, mas é tão bom pensar que a dor dela acabou e o que eu vou encontrar com ela na eternidade.
como aquela menina me ensinou ontem. A gente vive um paralelo interessante. A gente vive uma vida aqui corrida, uma loucura. Você precisa trabalhar, você precisa estudar, e sim, eu acho que você precisa mesmo, eu tenho certeza que você precisa correr atrás de tudo, porque a gente precisa viver uma vida em abundância. Essa menina falou isso para mim ontem. Eu creio que viver uma vida em abundância é viver uma vida plena aqui na terra. Deus nos permite isso. Mas a gente não precisa e não pode se desconectar da eternidade. Nós somos e vivemos aqui para a eternidade. E é sobre isso que eu quero compartilhar um pouco com você. Queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Efésios. Efésios, capítulo 1. Eu geralmente escolho textos bíblicos para fazer minhas devocionais. Cartas, né? Ou livros bíblicos. E eu fico naquele livro durante todo o tempo de um mês, fazendo a minha devocional, e eu escolhi Efésios dessa vez. E Deus tem falado muito comigo nesse texto. Eu queria que a gente lesse do verso 1 até o verso 14. E eu queria que você acompanhasse a leitura comigo. O texto sagrado diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Grava isso. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradável assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiros esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, que é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Vamos orar? Senhor, é a tua palavra. Mais uma vez a gente deseja que o Senhor fale com a gente. E que, ó Deus, somente a tua palavra entre no nosso coração, tome lugar no nosso coração, encontre lugar no nosso coração, e encontrando esse lugar, essa palavra transforme a nossa vida, Pai. Fala conosco nessa noite, a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Interessante a igreja de Éfeso. E eu quero te ver se você consegue fazer uma comparação comigo. A cidade de Éfeso era uma cidade turística. No mundo antigo, a cidade de Éfeso tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Pensa comigo, isso te lembra alguma cidade? As pessoas de Éfeso viviam daquela rotatividade da cidade. Você pensa bem, uma cidade com muitos habitantes, e o tempo todo eles corriam porque eles tinham algo que você conhece, o templo da deusa Artemis, ou o templo, para os fãs de Liga da Justiça, o templo da deusa Diana, a Mulher Maravilha, você sabe bem? E aí, tudo ali era em favor daquela situação. Eles viviam em favor daquilo. Uma igreja, então, agora se estabelece nessa grande cidade. Uma cidade que eu imagino, gente, as pessoas viviam correndo para cima e para baixo. Isso te lembra alguma cidade? Será que te lembra o Rio de Janeiro, que as pessoas, é uma cidade turística, nós temos uma das 7 maravilhas do mundo, e as pessoas vivem disso. Né? Geralmente, quando a gente vai em algum lugar diferente, né, eu e a Dani, a gente fez a nossa viagem de final de ano, há 2 anos atrás, para o sul. E aí as pessoas falam assim, onde você mora? Se você responde assim, eu moro na cidade maravilhosa, todo mundo sabe onde é. Ah, eu tenho um sonho de conhecer o Rio de Janeiro. E aí tem uma crise, né? Você fica na praia o dia todo? Eu falo, não fico. Queria.
mas não fico na praia o dia todo. Que cidade incrível! E a gente tem, então, agora uma igreja estabelecida nessa cidade, em Éfeso. Paulo fica 3 anos ali. Diferente das outras cartas que Paulo escreve, você percebe, geralmente as cartas de Paulo são cartas mais exortativas. Pensa comigo, carta de Paulo aos Gálatas. Os Gálatas tinham confessado Jesus, estava tudo certo, só que aí agora chegam os judaizantes, aqueles caras que querem falar assim, não, olha, eu acho que só se você confessar Jesus não é suficiente, não. Eu acho que você precisa se circuncidar, eu acho que você precisa cumprir a lei, porque senão não vai dar certo. E aí esses caras começam agora a se voltar para esses ritos religiosos. Carta de Paulo aos 1 Coríntios, um texto conhecidaço nosso, 1 Coríntios 13, ainda fala sobre o amor. Só que você sabe qual era o tema da carta de Paulo aos Coríntios? Divisão. Paulo recebe a informação da família de Cloe que a igreja estava sendo dividida. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, não, eu sou de Cristo. Cristo virou uma facção dentro da igreja. Não, eu sou de Cristo. Eu prego a Jesus. Que interessante. Geralmente as cartas de Paulo eram assim, gente, toma cuidado com isso, por favor. Diferente disso, a carta de Paulo aos Efésios, ela vem com um tom mais de fortalecimento. Por quê? Paulo ficou 3 anos ali. Nessa cidade que eu te falei que era confusa, uma loucura, um monte de gente correndo para cima e para baixo. Interessante, essa história é engraçada. A deusa Diana era conhecida como a deusa da fertilidade. Então, naquela época, as pessoas precisavam praticar orgias sexuais, porque entendendo que aquela era uma forma de adoração para que a chuva viesse para aquela cidade. Olha que doideira, gente. Que cidade promíscua, que cidade agitada, que cidade louca. Mas Paulo fica lá 3 anos pregando o evangelho. E aí, quando Paulo prega o evangelho ali, uma coisa interessante acontece. Aquelas pessoas começam a pegar aqueles deuses que eles tinham, aqueles deuses que eles adoravam, isso está relatado em Atos capítulo 19, e eles começam a queimar ali em praça pública. Sabe, todo mundo vendo. É como se você ignorasse a sua antiga vida e mostrasse para todo mundo, e a gente, enquanto cristãos, faz isso por meio do batismo, né? É uma confissão pública, não, agora eu estou morrendo para o mundo, eu esqueci a minha antiga vida, e agora eu vou me dedicar totalmente ao Senhor. Só que você pensa bem comigo, as pessoas dependiam daquilo para viver. Aquilo era importante. E agora eu preciso ignorar a minha antiga vida e a minha fonte de renda para viver servindo a Deus. E aí Paulo escreve uma carta para essa igreja. Quando Paulo escreve essa carta, gente, ele estava preso em Roma. Ele estava passando por um momento difícil também. Você imagina, né? Você está preso. Eu fiz um estágio na capelania prisional na convenção. E que coisa terrível. Você não pode... Gente, eu não estava preso ali, né? Eu fui visitar, mas eu estava me sentindo preso. É agoniante, porque você vai passando e a porta vai fechando atrás de você. Ai, meu Deus, parece que eu nunca mais vou sair daqui. Paulo estava preso. Imagina esse tempo de dificuldade que ele estava vivendo. Só que interessante é que Paulo, mesmo passando por esse momento difícil, ele demonstra um grande prazer e satisfação pelas coisas de Deus. Quando as suas tribulações, elas abundavam, as consolações de Deus superabundavam. Estou passando por tribulação, é difícil, mas as consolações superabundam. E é mais ou menos isso que Paulo quer escrever para os Efésios agora. Gente, eu sei que vocês estão passando por um momento difícil, né? A cidade está toda em volta dessa adoração a deusa Diana, a tudo que acontece aí, mas eu quero te dizer uma coisa. E para mim é o primeiro ensinamento que essa carta me dá. O primeiro ensinamento que Paulo fala aqui, eu vejo no verso 3. O verso 3 diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aquele povo estava muito preocupado com tudo que estava acontecendo ali. E eu vejo isso na gente. Só que a primeira coisa que eu vejo aqui, gente, esse termo lugares celestiais, só aparece nessa carta de Paulo aos Efésios e aparece por 5 vezes. O que Paulo queria dizer é o seguinte: gente, vocês são espirituais.
Que luta! E agora eu vejo Paulo mostrando para os Efésios uma luta interna. Por quê? Porque essa pessoa continua parecida com o homem natural. Ela ainda precisa trabalhar, ela ainda precisa estudar, ela ainda precisa correr atrás, ela precisa fazer tudo o que a gente tem que fazer aqui na terra, mas ela é um homem espiritual, uma mulher espiritual. A gente é daqui, mas a gente não é daqui. E aí, a gente tem uma crise, né? Porque as pessoas, quando a gente chega em algum lugar e você fala assim, eu sou cristão, a pessoa acha que você é um ET. E é crente, né? Então, a gente foi visitar uns amigos nossos no aniversário deles. Eles acabaram de chegar lá na igreja e se converter. A gente batizou eles semana passada. E aí chegou um rapaz, amigo deles, a gente sentou, começou a conversar, e de repente, e a gente conversando, ele, você faz o quê? Eu sou pastor e tal, beleza, que legal, tá, a gente conversando, daqui a pouco aquele rapaz solta um palavrão. Ele fica totalmente vermelho, olha para mim assim, me perdoa, pastor. Falei, cara, não me pede perdão não, tá tranquilo. Que luta. A gente vive nessa terra, nós somos homens naturais, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa correr atrás, mas nós somos seres espirituais. E aí uma coisa que é impressionante e que eu percebo, e é uma frase que tem falado comigo, se tão somente a gente pudesse enxergar como nós estamos em Cristo nos lugares celestiais, isso faria uma revolução em nossas vidas e mudaria toda a nossa maneira de viver. Se a gente entender que muito mais do que viver nessa terra e fazer tudo que a gente tem que fazer aqui, nós somos seres espirituais, a gente vai viver de forma totalmente diferente, gente. Sabe por quê? Porque o céu é o nosso lugar. Nós estamos indo para lá. Sabe por quê? Porque Cristo já foi. E o interessante é que quando ele conversa com os discípulos, ele fala assim, gente, não fica turbado o vosso coração, não fica perplexo não, sabe por quê? Porque eu vou para o Pai, porque eu vou preparar lugar, e se eu não for e não preparar lugar, eu não consigo levar vocês para ficar comigo. Para onde eu estiver, vocês vão estar também comigo. Quem tem o desejo de estar com o Senhor? Gente, eu acho que é o que eu mais desejo ultimamente. Só que a gente precisa encarar isso como verdade na nossa vida. E eu sei que é uma luta intensa. A Dani acorda todo dia às 5h40 da manhã para trabalhar. E ela me chama. Me leva ali no ponto. E eu confesso a você que eu acordo bem consternado para levá-la no ponto. Mas eu vou. E às vezes ela chega para mim e fala assim, nossa, estou tão cansada. Mas no dia seguinte ela tem que trabalhar, e no dia seguinte ela tem que trabalhar, e eu tenho que trabalhar, e a gente vive, e a gente quase não se vê em casa, e aí, sabe o que me conforta? Eu sou um ser espiritual. Isso está passando. Eu vou para a eternidade com o Senhor. Para mim é o primeiro ensinamento que Paulo nos dá nessa carta. E isso é muito interessante. Para mim, pensando nisso ainda, a gente só consegue ser espiritual porque nós estamos em Cristo. Se você não está em Cristo, você não é um ser espiritual. E se você talvez está aqui visitando a gente e está pensando, pastor, eu sou um ser espiritual. Não. Você precisa entregar a sua vida a Jesus, porque você só é espiritual, porque Paulo fala no final do verso 3, lugares celestiais em Cristo. Nós só somos seres espirituais porque nós estamos em Cristo. Nós só conseguimos ser santos e irrepreensíveis porque ser espirituais nos leva a ser santos e irrepreensíveis diante de Deus, porque se depender da gente, a gente não é santo e não é irrepreensível. Você sabe o que é irrepreensível? É aquele cara que você não briga com ele, né? Ele é irrepreensível, ele não tem falha. Só que a gente tem falha. A gente erra o tempo inteiro. Hoje aconteceu uma situação intrigante comigo. E eu brinco que essas coisas só acontecem com o pastor, é impressionante. Mas eu acho que acontece com você também. Saímos do culto pela manhã, e a Dani falou assim, vamos lá no shopping comer. Falei, vamos embora. A Dani estava comigo e meu cunhado, irmão mais novo dela, que é lá da igreja. Estávamos aqui na Avenida Maracanã, São Francisco Xavier, que você conhece bem, aqui pertinho de você.
De repente, uma pessoa estendida no chão ali. E todos os carros estavam passando a largo. Todo mundo ligava a seta e jogava o carro para o lado e ia embora. E aquela pessoa jogada ali na rua, no chão. Eu olhei para ela e disse assim, eu tenho que parar. Eu parei o carro no meio da rua, liguei o alerta, saí do carro, e ela falou, você vai lá? Eu falei, vou lá. Eu cheguei para aquela pessoa e disse assim, o que houve? E eu recebi, acho que a resposta que eu poderia receber. Eu recebi, eu estou com fome, você não está entendendo? Falei, não estou entendendo. E aquela mulher, aquela moça começou a gritar comigo desesperadamente. E eu vou te falar por que a gente não consegue ser santo e irrepreensível o tempo todo. Sabe o que o meu lado carnal fez? Eu entrei dentro do carro, de novo. Porque eu não sabia o que fazer. Eu não sabia como ajudar aquela pessoa. Porque ela só gritava comigo e eu não entendia se aquilo era totalmente espiritual ou se ela estava passando por um momento de adicção e com a falta da droga ali, ela só estava gritando e não estava entendendo. E aí, de repente, um senhor, e aí eu falo assim, Dani, vamos embora. E a Dani já estava nervosa, meu cunhado nervoso no carro, vamos embora, vamos embora. Quando eu pensei em colocar a primeira marcha, ela se jogou em cima do meu carro e disse assim, você não vai sair daqui. E eu falei, tudo bem, então não vou sair daqui. Em Cristo nós somos santos e irrepreensíveis, não foi isso que eu falei? As pessoas passavam do meu lado e eu quero te dizer qual era a frase que as pessoas diziam para mim. Chefe, passa logo por cima dela. Mata ela. Talvez a frase mais difícil que eu ouvi foi de um outro morador de rua que parou do lado do meu carro e com uma voz de tristeza disse para mim, chefe, acaba com a dor dela. Passa por cima dela. Talvez o nosso lado humano realmente diga, poxa, ela está me atrapalhando, eu estava indo almoçar com a minha esposa. Só que, gente, nós somos seres espirituais. Aquela vida ali não é mais uma vida, você percebe que ela já não é mais um ser humano, que ela não fala nada com nada. Mas aquela alma é preciosa para Deus. Só em Cristo a gente consegue ser santo e irrepreensível. Porque talvez por mim mesmo eu passaria por cima dela. Confesso a você. Talvez por mim mesmo eu ia embora. Talvez por mim mesmo eu não ia parar o carro. Mas algo me impulsiona a me preocupar com essa sociedade, que é muito louca, como era de Éfeso, que está correndo para cima e para baixo. Mas a gente precisa pensar nisso. Sabe por quê? Porque o último ponto é, nós somos seres espirituais, estamos em Cristo, isso nos leva a ser santos e irrepreensíveis e nos faz compreender que isso só pode ser feito em amor. Ele nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E aí eu lembro um texto de 1 João, capítulo 4, verso 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Sabe, gente, isso é difícil. E eu não estou falando para você que é fácil. Não é fácil para mim que sou pastor, não é fácil para você que está sentado me ouvindo, mas a gente tem que tentar, porque nós somos seres espirituais. O segundo ponto que eu percebo nesse texto é, tudo que nós fazemos é para o louvor da sua glória. Aparece 3 vezes nesse texto. Tudo que nós fazemos é para Deus. O que vem dele precisa retornar para ele, para o louvor da glória da sua graça. Ele nos concedeu, tudo que nós temos ouvido, tudo que nós temos crido, é para o louvor da sua glória. Se nós somos filhos, verso 6 diz assim, para o louvor da glória da sua graça, ele nos fez filhos por adoção agradáveis a si, no amado. Se você é filho de Deus, é para o louvor da sua glória. Se você tem uma herança, verso 12, diz assim, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, o que primeiro esperamos em Cristo.
em quem também estás, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Se nós temos uma promessa, se nós temos uma herança, é para o louvor da sua glória. Se nós temos o Espírito Santo como garantia, né, o verso 14 diz assim, ele é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Tudo é para louvor da glória de Deus. Então eu quero te dizer uma coisa, se você é médico, se você é enfermeiro, se você é advogado, se você é pastor, seja o que quer que você faça, tudo é para o louvor da glória do Senhor. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo precisa voltar para ele. É por isso que eu disse para você que eu estou em crise. Porque ultimamente a gente tem cantado tanto na igreja, me dá, me dá, me dá, eu quero, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, não, não. Senhor, toma porque tudo é teu, toma porque a glória é tua, toma porque a minha vida é tua, o meu dinheiro é teu, a minha roupa é tua. Tudo que o Senhor me dá, na verdade, é teu, para o louvor da sua glória. Entenda isso. Sabe, aquelas pessoas estavam ali trabalhando loucamente em Éfeso, correndo para cima e para baixo, trabalhando, estudando, tudo era para o louvor da glória do Senhor. E o último ponto é, Paulo deixa claro uma coisa, nós estamos unidos com o cabeça. Eu não li esse verso, o verso 21 e o 22 e o 23 diz assim, acima de todo principado, poder e potestade, domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro, sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Queria fazer um teste com você. Queria que você estendesse a sua mão, por favor, aí, e colocasse a mão assim sobre a cabeça. E eu queria que a gente continuasse esse tempo de pregação com você com a mão aí na cabeça, tá? Mas não é para apoiar, não. Deixa a mão aí. Fica aí. A igreja é apenas um corpo. Mesmo assim, a igreja tem autoridade para realizar obras ainda maiores, como João 14:12 diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras como eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o meu Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. A igreja de Cristo recebe dele tudo o que tem, e por meio dele exerce toda a sua ação salvadora. Cristo está presente na igreja com os dons, mas essa igreja é um complemento. Com Cristo como cabeça, se forma um corpo completo. Seu braço está doendo, não está? Sabe o que eu quero te dizer com isso? Qual é a parte mais alta do seu corpo? É a cabeça, não é? E por mais que você tente colocar a mão sobre a sua cabeça, uma hora vai cansar e vai doer. Pode abaixar sua mão. Cristo é o cabeça da igreja. E por mais que a gente tente com todas as nossas forças tomar as nossas próprias decisões, uma hora vai doer. Vai cansar. E a gente precisa entender que Ele está acima da gente. Então, se a gente está aqui e louva ao Senhor, é para Ele. Ele é o cabeça. Se a gente faz o encontro lá do pessoal que o Wilson falou de forma tão brilhante aqui, tão animado, se você faz isso, cara, Ele é o cabeça. Eu estou numa crise grande, que é a crise da gente entender os dias difíceis. E esses dias um menino sentou comigo para conversar lá na igreja, ele falou assim, pastor, sabe o que eu estou vivendo? Eu estou lembrando daquela música, dias de luta, dias de glória. Eu, sei lá, parece que um dia é de luta, um dia de glória, um dia de luta, um dia de glória, eu estou num contraponto intenso para mim. E aí ele mesmo parou, respirou e disse assim, mas sabe de uma coisa, pastor? E eu não falei nada para ele. Todos os dias são dias de glória. Porque todos os dias são dias da gente glorificar a Deus. Até os dias difíceis. Porque Ele está acima de nós. A grande questão, gente, é que mesmo Ele estando acima de nós,
E aí você percebe uma coisa interessante. Ele determina a igreja como seu corpo, como a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cristo é o cabeça. Ele está acima de nós. As decisões que a gente tem que tomar tem que partir dele. Só que, ainda assim, ele nos dá a oportunidade da gente compartilhar o evangelho com as pessoas. A oportunidade da gente compartilhar. Ele manda em tudo. Ele é o cara, ele é o chefe, ele está acima de nós. Ainda assim, ele nos permite compartilhar o evangelho com outras pessoas. Isso é muito importante. Estou fechando a minha palavra, mas eu quero te dizer 3 coisas práticas que eu aprendi com esse texto. Entendendo que a gente é espiritual, entendendo que tudo é para o louvor da sua glória, entendendo que ele é o cabeça e a gente está unido com esse cabeça, e que nós somos só um corpo e só um complemento. Eu quero te dizer 3 coisas. A primeira coisa, fique focado na eternidade. 1 Coríntios 15, verso 19. Se somente para essa vida nós temos esperança em Cristo dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Se eu estou aqui e eu penso que eu tenho que acordar amanhã cedo e amanhã é segunda-feira, né? Que dia difícil. E eu preciso falar assim, caramba, eu tenho que trabalhar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que ir para a faculdade, para a galera mais nova aí, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que fazer isso tudo. Cara, se você só pensa nisso, eu quero dizer que você é digno de compaixão, eu também sou. Porque muitas vezes eu me pego pensando nisso. Ah, meu Deus, e agora? Eu trabalhava numa multinacional. O meu ticket de refeição era um salário mínimo. E aí um dia Deus falou assim, cara, eu quero que você peça demissão, que você vá para o seminário, que você fique integral no ministério. A maior doideira da minha vida. Eu falei com o Lúcio hoje, foi o ano mais difícil da minha vida, gente. Tinha dia que eu chegava em casa, sentava com a Dani e a gente só chorava, sem falar uma palavra. Mas depois você senta com ela e senta comigo e pergunta o seguinte, quando é que faltou alguma coisa? Não faltou nada. Foque na eternidade. Amém. Você é um ser espiritual. Segundo ponto, faça tudo para a glória de Deus. Assim, quer vocês comam, quer bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Tudo é para Ele, tudo é por Ele, tudo vem dEle, tudo precisa voltar para Ele. Então, se amanhã você vai levantar e acordar, a primeira coisa, eu faço um desafio para você hoje, eu faço esse desafio para mim também. Acorde da sua cama, abra os seus olhos, levante-se assim, glória a Deus, porque hoje eu posso ir para o meu trabalho e eu vou trabalhar para glorificar a Ele, tudo é para Ele, obrigado Senhor, glória ao Teu nome. Faça isso porque tudo é para Ele. Amanhã quando você pegar o seu prato de comida, fale assim, glória a Deus, obrigado porque eu sei que o Senhor me deu isso aqui. Amanhã quando você vê a sua esposa, olhe bem dentro dos olhos dela e diga assim, glória a Deus, o Senhor que me deu essa coisa linda aqui. Quando você vê o seu marido, olhe para ele e diga assim, glória a Deus, o Senhor me deu você. Tudo é para a glória dEle, glorifique a Ele por tudo que você faz na sua vida. E último ponto, submeta-se ao cabeça e compartilhe. João 16:33. Eu lhes disse essas coisas para que vocês tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições. Tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe por que você vai vencer, querido? Sabe por que você vai chegar no céu? E sabe por que você vai conseguir glorificar a Deus? Porque Ele já venceu. E Ele diz isso para você viver em paz. Tudo já passou. Ele passou pela cruz, Ele passou pelos cravos, Ele passou pela dor. Mesmo vivendo por aflição, mesmo vivendo tempos difíceis, mesmo vivendo momentos complicados, Ele venceu. Pare de sentir dor. Não no sentido de pare de sofrer, mas por favor, pare de tomar as decisões por você mesmo.
Pare de tentar colocar a mão sobre a sua cabeça. Sabe por quê? Uma hora vai doer e vai cansar. Se submeta ao cabeça e deixe que ele faça tudo na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E compartilhe. É gostoso a gente estar aqui na igreja, né? Que culto gostoso. Eu chorei pra caramba na hora do louvor. Mas isso não é só para você, querido. Por favor, tem muita gente que está se jogando aí na frente do carro. Tem muita gente que está dizendo assim: por favor, socorro, eu preciso só que alguém me ouça. Por favor, eu só preciso de alguém que me abrace. Por favor, eu só preciso de alguém que me dê uma palavra. Seja essa palavra de conforto para a vida de alguém. Compartilhe do Evangelho. Seja um ser espiritual e glorifique a Deus com a sua vida, em nome de Jesus.